Rogério, boa noite. Aqui. Boa noite. Queria que você falasse sobre essa partida de hoje e principalmente na questão da vitória trazer a confiança, que foi o discurso de muitos jogadores durante toda a semana, né? Baixa confiança, baixa autoestima por conta dos resultados recentes, e como uma vitória poderia ajudar nisso. E os jogadores saíram falando justamente disso. Queria que você pegasse nesse ponto e também falasse sobre a partida, por favor. Eu acho que foi um jogo bem disputado, um primeiro tempo com bastante domínio nosso, né? Nós tivemos boas chances no primeiro tempo, talvez poderíamos ter feito o segundo gol no primeiro tempo. E já no segundo jogo ficou bem mais equilibrado, né? Nós nos postamos bem defensivamente, que eu acho que é uma coisa a ser ressaltada, mas nós não tivemos a mesma posse de bola, nós não tivemos o mesmo jogo ofensivo que nós vínhamos tendo, né? Mas nós conseguimos vencer o jogo, conseguimos ganhar o jogo por 2-0. O gramado choveu muito, né? Desde ontem em São Paulo, o gramado estava bem pesado. O jogador também, na hora de deitar o corpo para bater a bola, escorrega, acaba escorregando bastante. Isso dificulta a velocidade da bola. Ela não é assim. O Morumbi é bem mais rápido o campo do que isso. Mas não teve como jogar de maneira diferente pelo campo bem encharcado, bem molhado que estava devido à chuva desde ontem, que não para aqui em São Paulo. Mas foi um bom jogo. Disputado a equipe do Avaí, achei bem organizada, uma equipe que me surpreendeu, porque eu treinei achando que eles vinham com o Simeão. Foi assim que eles terminaram o jogo contra o Vitória, né? Eu achei que talvez eles viessem com 3 volantes, Marquinhos e 2 homens de frente de velocidade. Então eu até tinha preparado, num dia eu preparei com um atacante e ontem eu treinei para jogar contra esse sistema, né? Contra 4 homens de meio campo e 2 atacantes de velocidade, achando que o Marquinhos podia servir esses 2 atacantes. Mas eu fui surpreendido na escalação, com eles jogando com 3 homens de frente, de velocidade. Então a gente corrigiu naquela 1 hora que a gente tem antes do jogo, a hora que a gente recebe a relação. Voltamos com o posicionamento do treinamento da sexta-feira e não do treinamento do sábado e não do treinamento do domingo. Mas foi um bom jogo bem equilibrado, bem disputado. O Avaí, para mim, mostrou um bom futebol, mostrou ser uma equipe bem aguerrida, lutou o tempo todo, deu trabalho, trouxe bastante dificuldades, tanto que o nosso gol só sai 45, sei lá, não sei exatamente com quanto, mas bem no fim do jogo já saiu o último gol, né? Confiança da vitória sempre traz confiança, é sempre importante. Talvez nós poderíamos ter tido um resultado um pouquinho melhor na primeira rodada contra o Cruzeiro, e está com 4 pontos hoje, né? Isso pesa um pouco sempre para começar o jogo, tanto que você erra muitos passes simples, né? Bolas que normalmente você não erra, acaba pesando um pouco para o jogador, mas eu sempre digo para eles que a responsabilidade é sempre toda minha, que eles joguem sempre soltos, tranquilos, que nesse quesito, qualquer coisa que der errado, eu prefiro sempre que fique para minha conta do que para deles. Mas se dedicaram muito. Defensivamente, nós evoluímos bastante, eles tiveram até posse de bola, alguns cruzamentos, mas o Renan não fez nenhuma defesa espetacular no segundo tempo, ou seja, nós nos postamos bem frente à área. Eu acho que nesse sentido é uma evolução. Não conseguimos jogar tanto com a bola e não conseguimos jogar tão à frente como a gente vinha jogando. Em contrapartida, também não sofremos gols, nos postamos melhor um pouco em frente à área. Rogério, boa noite, tudo bem? Com relação aos gols, Lucas Prato marcou o seu 6º aqui no Morumbi. Uhum. Luiz Araújo, você apostou na entrada dele no final, também fez o dele. Por favor, uma análise com relação aos 2 jogadores, os gols do time, por favor. Sempre quem faz gol fica mais marcado, né? O Luiz, quando ele pega já o marcador um pouco mais cansado para contragolpe, ele normalmente tem mais sucesso. Não que ele seja um jogador, por gentileza, não interpretem mal para o segundo tempo. Já começou vários e vários jogos jogando comigo. Às vezes a gente opta por jogar com 2 jogadores mais fechados, junto próximo ao Prato, que é o caso do Cueva e do Massinho, jogando como 2 número 10 e o Prato como 9. E tem jogos que a gente opta por jogar com jogadores abertos, ou um aberto e um armador, né? Hoje eu tive que usar o Massinho especialmente para conter as descidas do Capa, né? Porque é um jogador de muita velocidade, né? Tem uma agressividade muito grande. Então eu joguei com o Massinho aberto pelo lado direito e aí deslizando o Thiago para o outro lado para fazer a cobertura do outro lateral. Então a gente tenta moldar o time de acordo com as circunstâncias do jogo. Mas o Araújo entrou muito bem, Prato também, participativo. Finalizou, teve outra chance no primeiro tempo, outro bom chute também, poderia ter feito gol. Cueva teve um bom chute também, que poderia ter feito gol.
Mas é camisa 9, né? Camisa 9 sempre deixa a sua marca, assim como ele, Gilberto, Chaves, quando joga. Todos têm sempre participado bem do jogo. É uma posição, 9 é uma posição que a gente está tranquilo com relação a essa posição. E o Luiz Araújo é legal para ele ganhar confiança, né? Nós só temos 2 jogadores disponíveis de velocidade hoje, que é o Araújo e o Massinho, que são jogadores que jogam mais aberto, né? O Neilton é um jogador que joga um pouco mais fechado, Cueva mais por dentro, não é um velocista, um armador. Então nós só temos esses 2 jogadores, o Wellington nem machucado, né? O outro armador que nós teríamos, que era o Morato, também lesionado, uma lesão séria, só volta no ano que vem. Dentro das opções que nós temos, se eu colocar os 2 jogadores de velocidade e alguma coisa não der certo, eu não tenho mais uma opção para fazer a substituição. Então eu torço para a volta do Wellington, nem que eu ganhe uma terceira opção, eu posso, quem sabe, aí jogar mais agressivamente com 2 jogadores abertos e um meia de armação. Rogério, eu queria que você falasse sobre o Cueva. Cueva. Parte da torcida hoje pegou no pé dele novamente, ele saiu um pouco bravo ali quando foi substituído, mas a gente sabe o quanto você gosta dele, você saiu de campo conversando com ele, a gente sabe que ele está tentando melhorar a parte física. Queria que você falasse um pouquinho sobre a condição do Cueva. Trabalhou essa semana no começo, segunda, terça e quarta, ele trabalhou 2 períodos, a parte física. Nós tentamos dar uma ênfase tanto para ele quanto para o Maicon na parte física, para que os 2 possam evoluir. É um jogador importantíssimo para mim, eu gosto muito, é um jogador talentoso, é o nosso principal armador. Eu, honestamente, talvez concentrado no jogo, eu não escutei nenhuma reclamação da torcida quando ele saiu. E ele saiu, na minha opinião, pelo cansaço. Ele começou a tentar acompanhar o lateral pelo lado direito, já que o Marcinho já estava fixo do lado esquerdo, e ele já não conseguia mais, e aí o Avaí começou a criar muito pelo lado de lá. Então eu tive que colocar o João, já do outro lado, fresco, descansado, para poder conter um pouco mais o lado esquerdo da equipe do Avaí, centralizando mais o Cícero e o Jusilei, e deixando o Tomás aí fazendo a função do Cueva, junto com o Araújo para puxar contra-ataque e o Prato como referência. Por isso que ele saiu do jogo. Mas é um jogador importantíssimo para a gente. Ele estando motivado e bem fisicamente, talvez seja um dos melhores meias do futebol brasileiro hoje. Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite. Por um acaso, eu estava assistindo um jogo perto de vários torcedores, e eu escutei algumas reclamações, sim, quando o Cueva saiu. Mas talvez não pelo Cueva ter saído, Por mas... mim? Por eu ter tirado? Sim. É mesmo? Na verdade, pelo João Schmidt ter entrado, porque para alguns torcedores ali pareceu um pouco que estava querendo segurar o jogo. Você está pronto para isso? Para começar a receber críticas, de repente, e de repente, torcedores que te tinham como ídolo começarem a não ter tanta paciência assim com você? Você está preparado para esse momento? Eu vou te pedir desculpa, assim como pedir desculpa para você, porque eu não ouvi as vaias achando que era para o Cueva, e você estava assistindo o jogo como torcedora hoje, é isso? Estava junto com os torcedores, estava na junto com os cativa ali torcedores. assistindo. Pensei que fosse São Paulino que estava torcendo a favor da gente. Eu acho que a reação do estádio, do torcedor como um todo, é sempre natural, espontânea, e a gente tem que respeitar todo torcedor. Ele reage... Futebol é isso, o cara vem para extravasar dentro do campo, vem para gritar, torcer, xingar, menos brigar. O resto eu acho que é válido, tudo no campo. Pode até chutar quadro, copo d'água, chutar, fazer o que ele quiser e tal. Extravasar, né? O torcedor normalmente vem para extravasar, pega uma noite de frio, chuva. Mas a entrada do João, eu não vou me repetir, não vou explicar, porque eu acho que a explicação foi clara para todos, o porquê da entrada do João e o porquê da saída do Cueva, porque eu já tinha um outro meia de criação dentro do campo e precisava recompor pela lesão que o Thiago teve. Esse é o sistema que nós jogamos, tentamos sempre agradar ao máximo o torcedor. Eu acho que no fundo ele saiu feliz. Esse que estava do teu lado, tal, ele saiu feliz porque deu 2-0, né? O jogador que eu coloquei fez o gol, o João que eu coloquei para conter a descida do lateral, conteve a descida do lateral. Então, o torcedor é impulsivo e eu acho isso muito legal, porque eu também já fui muito torcedor, né? A gente não pode ser impulsivo dentro do campo, ali no gramado, você tem que pensar no time como um todo. Mas eu acho muito legal essas divergências e diferenças, afinal de contas, se a gente não souber conviver com as diferenças entre as pessoas dentro de um estádio de futebol, nós não vamos ter mais um futebol que tenha graça, cada um tem a sua liberdade de expressão, opinião. Na minha opinião, o João entrou, fez uma boa partida, um bom resto de partida, e o Cueva saiu pelo cansaço. Eu espero que o torcedor entenda a substituição, que nós achamos que era uma vaia. Fala, Marco Aurélio Cunha. Que nós achamos que era uma vaia para o Cueva, então não era uma vaia para o Cueva, a vaia era para o treinador.
Rogério. Já isentamos o Cueva de qualquer problema, que é o mais importante. Porque hoje ele é muito mais importante do que eu para o São Paulo. Rogério, você falou do trabalho físico que o Cueva fez. Se eu estiver enganado, você me corrige. Parece que o Maicon também fez esse trabalho físico, né? Então eu queria te perguntar em cima disso, se o Maicon hoje não jogou, porque fisicamente ele ainda está abaixo do que você deseja, então você preservou ele para, quem sabe, o jogo de sábado contra o Palmeiras. E o Cueva até a gente entende ele ter ficado abaixo fisicamente, porque ele ficou lesão. Né? O que aconteceu com o Maicon? Teve 17 dias de intervalo entre a última eliminação ou entre o último jogo do Corinthians e o jogo do Defensa, e que ele caiu fisicamente, não atuou, não conseguiu se recuperar e teve que fazer esse trabalho. E se você me permite, se você vai dar coletiva sexta-feira, então já vou dar uma adiantada. Não, deixa eu ver. Não, nós temos jogo sábado, rapaz. Você vai me ouvir sábado já. Então vou aproveitar já. Aproveita. Quando o São Paulo vinha muito bem, aquele jogo com o Palmeiras... Foi um divisor de águas. Foi um marco que o time foi muito mal naquele jogo, e depois demorou a se recuperar, ainda está tentando se recuperar. Quanto esse jogo de sábado pode ser o divisor de águas ao contrário, para que o São Paulo se recupere e ganhe a confiança necessária, até aquela confiança do começo da temporada? Veja bem, se você vence, eu aprendi, infelizmente, eu gosto de outros tipos de números, mas eu prometo que eu não vou falar mais de números com vocês, porque vocês não gostam disso e eu não posso falar mais, então já me colocaram os números eu guardo para mim, né? Eu espero que seja primeiro um clássico e uma vitória num clássico mesmo, especialmente num clássico contra um time que investiu tanto dinheiro, né? Que trouxe tanta gente, tantos jogadores, tem tantas opções, trouxe um novo treinador agora. Uma vitória seria fundamental para a gente, né? Mesmo nós não tendo a condição hoje de contratação, o poder de contratação que tem o Palmeiras. Mas espero que seja um bom jogo, um jogo pegado. Com relação ao jogo do Allianz Parque, daquele 3-0 que você fala, eu acho que o primeiro tempo foi bem equilibrado. Nós tomamos um gol no último minuto, num lance bem fora da realidade, do comum do futebol, né? E aí no segundo tempo nós tentamos atacar e o Palmeiras conseguiu fazer o 2-0, 3-0. Eu até preferi defender um pouco mais para não sair fora da curva de um resultado de um clássico. Mas eu espero que seja de maneira diferente. Me preocupo muito com o Thiago, que saiu hoje machucado, que é um jogador para mim muito importante. Mas espero, de alguma maneira, mesmo não tendo o mesmo poder aquisitivo, financeiro, poder fazer um jogo parelho, um jogo de igual para igual contra o Palmeiras. O Maicon hoje foi uma opção minha, escalar o Lugano. Eu até pensei que eles vinham numa escalação diferente, como eu te falei. Eu achei que o Simeão ia jogar hoje, porque eles não tinham o número 9 titular. Eu achei que o Simeão jogaria e eu coloquei o Lugano na sobra, que é o lugar onde ele já jogou no São Paulo e teve sucesso. E também muito pela sua liderança, muito pela figura do Lugano dentro do campo. Eu sempre falei para ele que todas as vezes eu não poderia colocá-lo todas as vezes para jogar, mas sempre que eu o colocasse, eu respeitaria muito a história dele. Por isso que ele sempre, quando entra, é capitão do meu time, porque eu respeito a história daqueles caras que construíram. Se vocês passarem pelo corredor da imprensa, vocês vão ver as fotos dos caras que construíram a história desse clube. Então, assim, ele é um jogador de 36 anos, que infelizmente não tem talvez condições de jogar todos os jogos, mas quando ele joga, eu faço questão que ele tenha essa oportunidade de mostrar para os demais o valor da sua história. Por isso que eu coloquei ele hoje para jogar. Quem sabe o Maicon possa voltar no próximo jogo, mas vem trabalhando bem, vem trabalhando fisicamente. Eu espero que ele consiga estar bem para o próximo jogo, quem sabe possa voltar já contra o Palmeiras. Boa noite, Rogério. Se me permite voltar um pouquinho a pergunta da Lara do lado mais torcedor, né? Você estava também lá, torcendo? Não, eu estava atrás do gol mesmo. Tá bom. Mas vendo do Morumbi, e na sua carreira você sempre convocou muito o torcedor, não sei se incomoda um pouco, às vezes, são outras circunstâncias hoje, com 12, 13 mil. Para o clássico de sábado à noite, você já conta com o Morumbi cheio? Uma vitória como essa pode te ajudar a ter mais essa convocação? Já conta contra uma outra atmosfera para esse clássico? A gente decepcionou o torcedor algumas vezes aqui no Morumbi, né? E o torcedor fica ressentido, fica com o pé atrás. Você está atrapalhando o jogo, o rapaz está com a câmera filmando ali. E o torcedor sempre fica com o pé atrás. Mas, assim, o trabalho aqui é feito com a maior dedicação do mundo, né? Nós trabalhamos horas e horas todos os dias, analisando os adversários, tentando ver o melhor para o clube, né? Eu não trabalho só como treinador de São Paulo, eu trabalho como um apaixonado que eu sou por esse clube. Eu tenho prazer em vir trabalhar por esse clube.
se o torcedor vai embora chateado quando perde um jogo no Morumbi, você imagina eu quando vou para minha casa, eu que morei aqui dentro durante anos, eu que vivi vou para 27 anos praticamente, ou seja, 60% da minha vida vividas aqui dentro. Então, assim, mais do que ninguém, posso garantir a você, eu desejo a vitória. E eu espero que o torcedor esteja presente, que o torcedor venha, apoie, entenda as diferenças que existem entre os clubes, mas nós vamos, através da alma, do coração, da superação, tentar igualar essa diferença que existe hoje financeira entre os clubes. Mas convoco, sim, por gentileza, torcedor, venha. Mesmo aqueles que sentaram perto da moça ali, que vaiaram a substituição, que eles possam vir aqui no Morumbi. Ficarei muito feliz. Ô, Rogério, você está mais light hoje aqui na entrevista, brincando com a gente. Eu quero saber se isso é media training. Não, você sempre respeitou, mas eu quero saber. Bom, de vez em quando escorregou um pouquinho também, vai. Você jura? Acontece. Mas eu quero saber se isso aí é mídia. Eu me acho tão bem educado. Eu vi entrevistas de muitos treinadores que não tratavam vocês bem, e eu trato vocês super bem. Eu acho, ao menos que eu trato vocês super bem, né? Talvez não com a resposta que vocês queriam, mas com a minha resposta, mas sempre trato vocês super bem, com educação. Isso é media training ou você adotou o conselho do Lugano para ser um encantador de serpentes? O Lugano falou, não é verdade. Eu faltei essa aula, continuo faltando e faltarei até o final da carreira, porque se ter convicções e ser original, tem que passar por essa aula. Eu pulei. O Lugano tem total razão no que ele fala, mas espero nunca ser deselegante ou mal educado com qualquer um de vocês. Talvez eu não tenha o sorriso que outros têm, não consiga ser tão simpático aos olhos de vocês, mas espero que tenha sempre educação e respeito com o trabalho de vocês. Aqui, Rogério, boa noite. Fala, Lê. Queria te perguntar sobre o Thiago, que você já citou por cima, mas pelo que o doutor falou, é uma lesão preocupante, não se sabe para quanto tempo de recuperação. E é um jogador que, posso estar errado, mas não me parece que você tenha outro igual no elenco, com as características dele. Eu queria saber a curto prazo como é que você pensa nisso e a longo prazo se jogadores... reforços podem chegar. A gente ouviu falar no Fernando Bob esses dias que o São Paulo gostaria de contratar. Também não é a característica do Thiago, mas que tipo de solução você pensa para isso a curto e longo prazo? Veja bem, eu torço primeiro para que não seja nada grave com o Thiago. Ele falou para mim que estalou o joelho. Quando tem um estalo, a gente sempre fica preocupado, porque o Morato foi muito parecido, né? No treinamento, no jogo-treino que nós fizemos. E o Thiago é de uma utilidade assim... É um jogador multifuncional para mim, um jogador que tem uma energia muito grande dentro do campo. Então, ele é uma peça fundamental para mim. Eu não tenho outro jogador no elenco que possa substituí-lo com as mesmas características. Tem o Wesley, que tem um potencial parecido com ele, mas está voltando de lesão. Tem o Araruna, que é um jogador que, em tese, não tem a ofensividade dele, mas tem a dinâmica de jogo dele, mas é um jogador jovem e também está voltando de lesão. Tem o Morata, que eu poderia improvisar nessa posição, mas eu não tenho nenhum jogador hoje com essa característica. Por isso eu vou torcer para que no exame de amanhã não aponte absolutamente nada grave, que ele possa enfrentar o Palmeiras e que, se ele não puder enfrentar o Palmeiras, que logo ele possa estar à nossa disposição. Com relação a contratações, eu não posso te falar porque, como eu, na resposta anterior, as dificuldades financeiras que o clube atravessa, a gente tenta fazer contratações dentro do poder aquisitivo que o clube tem, e não é vergonha nenhuma. O São Paulo trabalhou sempre com as próprias pernas, sempre com seus patrocinadores e sempre com as pessoas competentes que dirigiram o clube, e vai caminhar assim. Nós vamos tentar, se for possível, trazer reforços, que sejam reforços de qualidade, mas nós dependemos do lado financeiro. Tenho certeza que o Vinícius, né, que assumiu agora a diretoria de esportes, de futebol, o presidente, enfim, todo o conselho que foi formado agora, deve estar pensando numa equação para que a gente possa reforçar o time ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Todos se importam muito com o clube, têm pensado muito no São Paulo Futebol Clube, que é o principal, e a gente espera poder... primeiro, que o Thiago não tenha machucado seriamente, e segundo, se por uma infelicidade tiver acontecido, que a gente possa ter rapidamente os jogadores que estão no departamento médico e, quem sabe, alguma contratação para suprir a ausência do Thiago. Boa noite, Rogério. Vencer e jogar bem não são necessariamente fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, né? O que você, como treinador do São Paulo, o que te dá mais prazer, o que te dá mais satisfação quando termina um jogo como esse, você vai para casa ou para o aeroporto ou para o hotel,
te dá mais satisfação pensar joguei bem ou pensar venci? Joguei bem. Quando eu jogo bem, eu vou muito feliz. Quando eu venço, eu vou aliviado para casa pelo resultado. Quando eu jogo bem, eu fico feliz porque eu digo, pô, meu trabalho durante a semana surtiu efeito. E se eu jogar bem muitas vezes, eu acho que muitas vezes eu vou feliz para casa pelas duas condições que não caminham necessariamente juntos, como você falou. Então eu vou sempre mais feliz para casa quando eu controlo o jogo, quando eu finalizo mais, quando eu tenho melhores números que o adversário. Mas, às vezes, como na noite de hoje, por exemplo, um jogo superior nosso no primeiro tempo, acho que indiscutivelmente, mas muito equilibrado no segundo. Ele não me dá tanto prazer assim, mas momentaneamente, para se sobreviver no futebol brasileiro, o resultado ele se tornou importante. Rogério, tudo bem? Se o Leco ou o Pinotti te procura amanhã e fala, Rogério, 23 de maio eu preciso resolver a questão do Lugano, que tem contrato só até 30 de junho. Amanhã é 23 de maio, é isso que você quer dizer? Não, se eles te procuram amanhã, modo de falar. E amanhã é 23 de maio? Amanhã é 23 de maio, né? Eu não sei mais, eu trabalho tanto, eu não vejo os dias passarem, sábado, domingo é tudo igual, segunda. Hoje é segunda, eu achei que era domingo. Hoje é segunda. Se ele te fala, 23 de maio, temos que renovar o contrato do Lugano, que vence dia 30 de junho. Seu parecer como técnico, renovo ou não? Eu acho que o Lugano é um cara muito importante para a instituição. Eu repito o que eu falei antes. Se você espera que o Lugano jogue todas as partidas em sequência, eu acho que ele não é o jogador que possa fazer essa sequência de 7 jogos num mês, por exemplo. Apesar de ser um jogador que se condiciona muito bem fisicamente, tem bons números nos exames, nas avaliações, mas a gente tem que entender que o tempo passa para todos. Eu acho que ele é um cara que agrega muito ao clube, mas aí é uma decisão que fica para a parte administrativa. O Lugano tem a minha admiração, meu carinho e minha amizade eterna. Tanto que eu o coloquei para jogar hoje porque eu acredito no seu futebol, porque eu acredito na sua qualidade. Agora, é um exercício que há de ser feito através de custo-benefício, né? Mas, assim, mais do que ele ficar ou não, eu acho que o que tem que... E eu acho que está sendo, e o que tem que ser feito é a demonstração de respeito por alguém que construiu uma história tão bacana, junto comigo como jogador, e agora eu como treinador, ele como atleta, a sua conduta, o seu dia a dia, o seu trabalho. Só tenho elogios a fazer ao Lugano. E o respeito que eu demonstro com ele, especialmente com a faixa de capitão, nos 7, 8, 9 jogos que ele participou na temporada. Rogério, um dos grandes problemas na temporada foi a bola aérea defensiva, que te custou, inclusive, uma eliminação. E hoje o São Paulo foi praticamente perfeito nesse quesito. Isso te deu prazer? Isso mostrou que o trabalho demorou, mas surtiu efeito? No jogo de hoje surtiu efeito. Pode ser que amanhã não surta efeito, a gente tome um gol de bola parada e a gente tenha que fazer uma reavaliação. Como eu falei, a sua pergunta, por exemplo, de jogar bem, há diversas formas de se ter um conceito sobre jogar bem, né? Se defender sob pressão e não tomar gols pode ser colocado um conceito de jogar bem. Para mim, o jogar bem é posse de bola, é passe, é jogada ofensiva, criatividade, ultrapassagem, pressão. Isso é jogar bem. O Avaí jogou bem o segundo tempo. O Avaí marcou bem o segundo tempo. Adiantou sua marcação, pressionou a gente, obrigou a gente a sair em bolas longas com o Cícero ou com o Prato. Eu acho que o Avaí jogou bem o segundo tempo. Agora, defensivamente, nosso time fez um dos melhores jogos, porque mesmo com a posse de bola próxima à nossa área, eu não consigo lembrar de uma situação assim de perigo real de gol que a gente tenha passado. Isso mostra que o sistema defensivo, não os zagueiros, mas o sistema defensivo, os 4 jogadores de linha, os 3 volantes, a recomposição do Araújo e do Marcinho para marcar o lateral, a entrada do João para recompor pelo outro lado. Defensivamente, a gente soube sofrer durante o jogo. A gente vê outras equipes que têm esse exemplo diário. Diário não. A cada partida que sofrem e mantêm o seu resultado, ou empate, ou ganham o jogo. E nós somos um time que se joga mais à frente, um time que joga mais ofensivamente, mas que hoje defensivamente pode ser elogiado.
Jair, eu queria que você falasse sobre esse encontro com o Palmeiras. Você falou do investimento, do que representa o Palmeiras, o time a ser batido, né? Se uma vitória num clássico como contra o Palmeiras é para mudar de status, em relação até à sequência do time do São Paulo no Brasileirão, e esse reencontro com o Cuca, que é um cara que você trabalhou junto aqui como jogador e é sempre marcante, né? Por onde passa. Como é que vai ser esse encontro com ele? O Cuca é um grande treinador, foi campeão brasileiro ano passado, né? Teve uma breve 4 meses, né? Isso, né? 4 meses, 5 meses, né? Fora do Palmeiras, voltou agora, é um treinador já consagrado, já com muita rodagem, né? Muito tempo de estrada, foi meu treinador há 13 anos atrás, né? 2004, há 13 anos atrás foi meu treinador, é um cara que tem sempre uma boa estratégia de jogo, né? Vai ser complicado enfrentá-lo pela capacidade que ele tem de amar equipes. Eu conheço bem a maneira como ele amava o São Paulo de 2004, que chegou à semifinal de Copa Libertadores naquele ano, né? Perdemos para o Once Caldas, né? No segundo jogo, que acabou sendo campeão da Copa Libertadores naquele ano, eliminando Santos, São Paulo e Boca Juniors na mesma fase decisiva, né? Mas eu sei que ele é um treinador muito qualificado, um cara que ama muito bem equipes. Nós vamos tentar fazer o melhor possível para neutralizar os pontos fortes do Palmeiras e tentar de alguma maneira enxergar uma brecha para vencer o jogo. Você fez alguma outra pergunta? Não, existe uma mudança de pontuação mesmo, né? De 3 você vai para 6, isso ajuda bastante, rapaz. Status não adianta nada, mudar de status, o que importa é você vencer jogos, e aí há uma mudança grande, porque hoje eu nem sei que lugar nós estamos, né? Porque nós, 11º, uma mudança de 3 para 6 te leva, quem sabe, para 7º, para 6º, eu não sei, para 8º, para 5º, e além do que é um clássico, traz bastante confiança, moral, o torcedor passa a acreditar mais na gente, mas nós temos ainda muito trabalho, e temos também a possibilidade de observar o Palmeiras na quarta-feira, né? Palmeiras que poupou seus jogadores, ou a maioria deles, no jogo contra a Chapecoense, que eu pude assistir também. Nós temos uma oportunidade na quarta-feira de poder ter uma noção de como o Palmeiras pode enfrentar a gente no sábado. Rogério, tudo bem? Tudo bom. Você falou que vencer te faz bem, jogar bem te faz muito bem. Não, vencer me traz alívio. Te traz jogar alívio. bem, eu fico feliz. E se vestir bem, te faz muito bem? Puta, eu não, juro por Deus, eu sempre fui um cara muito largado e sou muito largado todos os dias. Eu vou treinar de bermuda, calça de agasalho. Eu me visto para o jogo assim, em respeito à instituição. Eu acho que é muito bacana quando o treinador acaba sendo, e talvez pelo envolvimento como atleta da instituição, eu nem sei se eu me visto bem, para ser honesto com você, porque eu não compro roupas caras ou coisa assim, mas eu acho que é bacana pela imagem do clube, que ele é levado através de tantas emissoras que aqui estão. Então eu acho que as pessoas veem com outros olhos, e eu fui um atleta que trabalhei muito tempo nessa instituição, então é a única ocasião que eu coloco roupa boa. Eu nem saio, eu não vou a festa, não vou a lugar nenhum, vou muito pouco a restaurantes, vou muito pouco a lugar algum. Então é o único dia que eu tenho para colocar uma roupa boa. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de vestir assim só uma ou 2 vezes por semana. Para que as pessoas não me vejam sempre de largado e tal, né? O torcedor aprovou com quem a gente conversou lá, gostou muito. Você estava perto daquele torcedor? Tava. É legal. Mas só para saber, a tendência é o Rogério Ceni para o Brasileirão, e já escolheu as cores das suas becas aí? Eu sou muito padrão, né? Então as cores para mim são... primeiro que eu gosto muito do azul, e segundo, as cores mais neutras, que sejam mais clássicas, eu acho mais bacana, sempre o mais básico, mais simples, eu acho mais legal. Não entendo absolutamente nada de moda, mas tento me vestir o básico, o que também não tem importância nenhuma se você não ganhar o jogo. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. São Paulo volta a treinar amanhã às 3h30 da tarde no CT da Barra Funda.